Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando aqui o assunto, hoje a gente vai comentar a possibilidade de fazer a representação de sinais periódicos pela transformada de Fourier. Então, as considerações iniciais, para a gente poder representar sinais periódicos através da transformada de Fourier é a seguinte: é, é que a gente sabe, né, que a gente pode ter um sinal periódico, portanto a gente pode naturalmente representar ele por uma série de Fourier. Mas a gente pode também ter a transformada de Fourier desse sinal a partir da extensão da série de Fourier, beleza? Então essa é a característica e a resultante dessa transformada, a transformada de Fourier resultante desse sinal periódico, nada mais é do que um trem de impulsos, ou seja, um trem de deltas, né, deslocados, multiplicados e vão ser com a área, né, proporcional aos coeficientes Ak da representação em série de Fourier do sinal. Então, complementando aqui, basicamente seria o seguinte: a gente pode considerar que a gente tem um sinal periódico x tilde t aqui, certo? Esse sinal aqui. E se esse sinal é periódico, ele atende à convergência, né, às condições de convergência da série de Fourier. Naturalmente, a gente pode representar ele determinando seus coeficientes, né? Então, a gente pode fazer uma representação desse sinal, qualquer sinal, de forma arbitrária, representando como se fosse uma extensão, né? A gente pode expandir esse sinal como se fosse uma soma de senos e cossenos, né, onde a gente acha os coeficientes Ak, que são conhecidos como os coeficientes da série de Fourier. Isso aqui não é novidade, né? Mas aí a consideração agora, a novidade desse assunto, é que a gente pode pegar esse sinal também, esse sinal periódico, né? Que até então a gente conhecia ele sendo representado por uma série de Fourier, e aplicar a transformada de Fourier desse sinal para achar um sinal equivalente no domínio da frequência, certo? Então, isso aqui é a grande motivação dessa videoaula, né? Fazer a transformada de Fourier de um sinal periódico, a representação, como é que se dá isso. Então, a demonstração basicamente é bem breve aqui. Ela é um caminho mais curto, né, de demonstração, porque a outra forma é mais penosa, mas a gente pode discutir mais no encontro síncrono. E então, o que a gente considera aqui inicialmente é que vamos supor, né, por inspeção, que a gente tenha um sinal no domínio da frequência, que a transformada de Fourier dele seja representada por definição aqui, ó, como uma soma de trem de impulsos, ou seja, você pode ver aqui são os impulsos, né? Então a somatória aqui de menos infinito a infinito desse trem de impulsos, multiplicado por alguns termos constantes, coeficientes Ak, que são basicamente os pesos, quando a gente pensa naquela forma de construção do sinal como uma combinação linear, né? Então a gente considera aqui esses pesos, e esses pesos eles vêm aqui como esse Ak. Esse Ak, só lembrando, né, são nada mais é do que os coeficientes da série de Fourier, e multiplicado por um fator 2π, certo? Então, vamos considerar aqui por inspeção esse sinal, já como sendo a transformada de Fourier de um sinal x de t, que seja esse x til de j ômega, né? Seja a transformada de Fourier de um sinal periódico. E aí, se a gente pegar esse sinal x til de j ômega na frequência, né, e jogar ele dentro da equação de síntese, então a gente jogar aqui na equação de síntese para buscar reconstruir, né, o sinal no domínio do tempo, ou seja, eu estou querendo achar aqui um sinal x tilde de t. Então, basicamente, é só a gente fazer algumas manipulações e observar umas coisas interessantes aqui. Se você botar esse sinal, essa equação, jogar aqui para dentro, né, dessa integral, e observar aqui que esse sinal vai estar multiplicando, né, pela essa parte aqui é elevado a j ômega t. Basicamente a gente vai poder fazer algumas manipulações, né? Substituir então esse aqui dentro, né, da equação. Pode considerar algumas características aqui, né, as propriedades da linearidade, né, homogeneidade. A gente pode pegar o termo da somatória que estava dentro da integral, jogar aqui para fora, certo? Isso aí é uma primeira consideração. E outra coisa importante a se observar é que a gente vai precisar agora calcular essa integral, né?
Então essa integral, se vocês observarem direitinho, já fizemos em exercícios anteriores, em que eu tenho uma função conhecida, né, bem definida, a gente chamou até, acho que em alguns casos foi de g de t, e ela está multiplicando um impulso. Esse impulso ele poderia estar na origem, né, se o k for zero, ou ele está deslocado aí se o k for diferente de zero. E a integral de um impulso unitário multiplicado por qualquer função vai ser basicamente a função naquele ponto que o impulso ocorre. Então isso aqui a gente pode resumir que essa integral toda ela vai ser resumida a e elevado a jk ômega 0t, beleza? Outra observação também importante é que esse 2π ele vai cortar, né? Eles vão se cancelar. E aí a gente pode reescrever e chegar numa expressão bem interessante para vocês observarem aqui. Ó. Se a gente fizer essa simplificação, isso aqui vai ficar, né, o sinal periódico x tilde t igual a somatória de k de menos infinito a infinito, de AK, que são os coeficientes da série de Fourier, multiplicado por e elevado a j k ômega 0t. Então perceba que isso aqui nada mais é do que a nossa equação de síntese lá da representação, que é onde a gente quer fazer a representação do sinal em série de Fourier. Então, continuando aqui para dar alguns exemplos, né, como é que seria isso aqui graficamente, a gente traz aqui um primeiro exemplo que seria da onda quadrada periódica. Considere aqui uma onda quadrada dessa forma. E aí, se a gente pega esse sinal que é periódico, faz a representação dele em série de Fourier, a gente vai determinar os coeficientes, né? Então, estão mostrados aqui em forma de barras aqui, esses coeficientes. E aí, se eu pegar esses coeficientes e multiplicar, basicamente fazer o produto dele por 2π, aí eu vou chegar na representação da transformada de Fourier, desse sinal, né? Só que aí 2π e eventualmente, ao invés de ser gráfico de barra, vai ser agora os impulsos, beleza? Então seria basicamente essa ideia, né? Outro exemplo é se a gente pegar um trem de impulsos. Então tá aqui a visualização gráfica, né? Esboço de um trem de impulsos periódicos, né? E aí a gente calcula. Já vi um exercício anterior que os coeficientes da série de Fourier desse sinal, né, sendo representado como um trem de impulsos, são constantes, né, então estão representados aqui também por essas barras, esse gráfico de barras, e a gente pega isso aqui e multiplica por impulsos deslocados, né, por um fator de 2π, a gente vai achar aqui a representação desse sinal periódico como uma transformada de Fourier, né. Outro exemplo é o seno. O seno aqui é tranquilo, né? Você pode ver que são basicamente os coeficientes A1 e A de menos 1, né? Devido à característica do seno, né? Eles vão ser impulsos alternados, né? E aqui, um último exemplo é do cosseno. Então, bem semelhante ao caso aí. Basta a gente observar que a gente calcula os coeficientes AKs, como se fosse uma série de Fourier, e multiplica por 2π e os impulsos deslocados. Beleza, pessoal? Então era isso aí. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre as propriedades que são bem poderosas, né? As propriedades da transformada de Fourier. Obrigado pela atenção e até a próxima.